Está circulando na internet e nas redes sociais que Lionel Messi, uma das figuras mais famosas do mundo, um dos maiores jogadores da história do futebol, se converteu, aceitou Jesus em uma igreja na Colômbia, uma igreja de língua hispana. Será que isso é verdade? Lionel Messi aceitou Jesus e se converteu? Está aí em termos de alcance, de popularidade, de notícia que possa abranger muitos lugares do mundo, que possa então se tornar uma conquista para o reino, porque este fato vai repercutir no mundo inteiro. Logo, as pessoas que não conhecem a Jesus, não se renderam a Jesus, podem ser levadas também a conhecer mais sobre essa conversão e também buscar mais sobre o Evangelho, acabar se convertendo, etc. Será mesmo? Já estou te adiantando. Isso não passou de uma jogada de marketing de uma igreja evangélica de Bogotá. Eu vou te explicar essa história aqui. Meus irmãos, um vídeo, umas fotos, na verdade não é vídeo, umas fotos estão circulando nas redes sociais. Eu começo esse vídeo mostrando para vocês algumas fotos, né? Dentre elas está essa daí, em que Messi está recebendo uma oração. Ali, o pastor de uma igreja está colocando as mãos, impondo as suas mãos, típico, né, no momento de entrega de uma pessoa que está se convertendo, renunciando ao pecado e se rendendo a Cristo, e o pastor impõe as suas mãos e ora por ele. A outra foto é o Messi do lado de alguma pessoa comum, né, numa igreja que, pela profundidade de campo, dá para ver que é uma igreja muito grande e tudo mais. Outra, ele sendo abraçado por alguma irmã, outra ele em posição de devoção, de oração, e outra ele conversando com alguns irmãos da igreja. Isso daí gerou um frenesi em alguns perfis, né, e até canais do YouTube, pessoas afirmando que Lionel Messi converteu. Olha que fato impressionante, e mesmo seria um fato impressionante. Lionel Messi sempre se disse católico, já também colocou o quipá, esteve no Muro das Lamentações, mandou inclusive uma camiseta autografada, uma camisa sua autografada para um dos reféns que foram libertados lá de Israel. É um cara muito voltado para a família, é um esportista renomado, é um craque, é um gênio do futebol, é inquestionável a sua postura e tudo mais. Só que uma coisa é ele falar sobre Deus, como esse vídeo aqui, por exemplo, ele vai falar sobre Deus, ó. Vi um monte de vídeos tentando explicar o que você disse. Você viu, né? Sim, pedir a Deus, como foi uma constante durante toda a minha vida, sempre em absolutamente tudo. Sigo com Deus e falando com Ele, pedindo para que Ele fizesse e para que acabasse. Converso, sim, sempre falo com Ele, agradeço, peço principalmente pelo bem-estar da minha família, das pessoas que eu amo. Então o Messi ele já fala muito sobre Deus, vem de uma família católica apostólica romana. Disso, para ele se render a Cristo, é outra história. Via de regra, as pessoas, as personalidades, né, famosos, falam muito sobre Deus, mas se render ao que Cristo manda, se render a Cristo, seguir a palavra, já é outra história. Sabemos que Jesus não é um produto de uma religião, né? E tampouco crer em Cristo é você oficialmente fazer parte de uma religião. Mas o caminho que você segue, os ambientes que você frequenta, as fotos que você tira, as publicidades que você faz, as suas falas, as suas posturas vão traduzir se você está produzindo frutos dignos de arrependimento ou não. Se você está só repetindo um comportamento religioso dos pais, etc. A Argentina é um país muito religioso, né? De tradição católica apostólica romana, são muito católicos. Messi segue, né, neste princípio. Só que agora eu vou mostrar para vocês a publicação original. Por exemplo, eu vou printar aí para vocês o Instagram da igreja, ó, Igreja Cairós Bogotá, uma igreja de Bogotá, decidiu atrair a atenção dos fiéis, que é uma igreja relativamente pequena ou média de Bogotá, decidiu atrair a atenção dos fiéis, dizendo: se até o Messi veio para o culto, por que você ainda não veio? Eu dei um print geral e agora eu dou o print aí da publicação. Tá? Então foi uma brincadeira, para mim não foi uma brincadeira muito bem pensada, mas foi uma brincadeira de uma igreja com imagens geradas por inteligência artificial. Fui pesquisar para saber, porque era um fato relevante. E tá aí uma brincadeira da igreja com os membros, né, os jovens da igreja,
e tá o Messi ali, mas todas as fotos são montagens de inteligência artificial. E isso tá rodando vários perfis aí do Instagram, perfis da internet, irmãos acreditando que de fato o Messi se converteu, entregou a sua vida a Cristo, né? Então, apesar das falas, apesar de perfis, apesar das fotos, hoje em dia é tudo muito complicado, né? E é muito fácil você cair numa situação dessa. Muito fácil você cair, porque cada vez mais e mais as inteligências artificiais estão sofisticadas, quanto mais as geradoras de imagem, né? De vídeo. E tá difícil, vai ser mais difícil ainda distinguir, separar o que é real do que é fake, o que é real do que uma imagem gerada por inteligência artificial. As coisas estão se misturando. Isso nos mostra que foi uma brincadeira, né, saudável, foi uma brincadeira de uma igreja para mexer ali com a membresia e com os jovens. E está repercutindo aqui no Brasil. Agora imagine, para assassinar uma reputação, destruir uma reputação de uma pessoa, uma imagem, um vídeo gerado por inteligência artificial, como a gente tem que ser cauteloso nesse aspecto. Mas vejo que os irmãos que comentaram, afirmando que ele tinha se convertido, dando boas-vindas, estão bem intencionados e não há nenhuma crítica a esses irmãos, né? Só vim aqui reforçar este ponto, porque inclusive pesquisando descobri agora que o portal Guia-me acabou de fazer uma publicação, às 11h33 eu gravo esse vídeo por volta do meio-dia. O Guia-me publicou: Messi aceitou Jesus, conversão do jogador é brincadeira da igreja feita por inteligência artificial. Acaba confirmando a pesquisa que eu tinha feito para orientar vocês aqui. Oremos para que de fato ele se renda a Cristo, né? Assim como todo aquele que o Espírito Santo atrair até o Pai, que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Independente da fama, independente do alcance dessa pessoa, o Senhor tem o mesmo olhar para um famoso do que para um anônimo. Ele vê como um filho, como uma ovelha perdida. E o evangelho é para estes também. Independente de posição social, de classe social, de fama ou anonimato, de conta bancária, etc. Cor da pele, Jesus veio para todos. E aceitar a Cristo é a decisão mais sábia e mais inteligente que qualquer pessoa, famoso ou anônimo, deve fazer. Porque se não declarar Jesus como Senhor e Salvador e não se arrepender dos seus pecados, será condenado ao inferno. E eu espero que tanto Messi ou qualquer outro famoso ou anônimo se renda a Cristo, se renda ao amor e ao senhorio de Cristo. Vou parar por aqui. Um abraço.